amigo tá quer tomar café, almoçar, para me almoçar no shopping, que quer me convidar para almoçar com ele. E ele tá com o governador. Meus amigos, estamos aqui novamente. Vai ser amanhã, depois, não importa, que Deus aceitar, né? A nossa vida, ou nossas vidas, né? Nas mãos de Deus. Estamos falando pela www.jornalisticanacional.com, ou você pode também entrar na rede social aí, apenas com jornalisticanacional.com, e vai acompanhar esse nosso digno e honrado trabalho. Um abraço para o Gilson, também que é um grande apresentador, reportagem toda hora, e celebridade aqui com a gente, que é o Reinaldo Duarte, que é um bispo. Celebridade é quando a pessoa tem sempre um fato, um assunto, uma defesa, e que ele realmente representa alguma coisa, é uma celebridade. O deputado é celebridade, o governador é celebridade. Um pastor é uma celebridade para Deus e para os fiéis. Um bispo é uma celebridade. Então tem que explicar bem para vocês entenderem. E ele está aqui com a gente. Reinaldo Duarte, é um prazer muito grande estar contigo. Novamente, vamos começar a falar um pouco para a sociedade que é a respeito das suas músicas. Eu vou segurando aqui o microfone, daí mesmo sem botar a mão você vai falando. Reinaldo Duarte, seja bem-vindo. Fala um pouquinho. Quantos CDs você hoje tem gravado? Boa tarde a todos da Rádio Jornalística Nacional. Que Deus abençoe a todos, né? Olha, nosso trabalho já vem sendo desenvolvido. Comecei como levita, eu vi o chamado de Deus para o ministério, onde nos ingressamos como pastor, fomos ungidos a isso. Posteriormente, sim, recebendo também a unção de bispo. E ao longo dessa caminhada, nós, no Ministério de Louvor, conseguimos, pela graça de Deus, fazer 2 CDs de louvor, que está sendo divulgado aí pelo mundo afora, graças a Deus, com muita luta, mas com muita vitória também. São um CD com 9 e outro CD com 8 músicas. As suas músicas hoje, você chegou a colocá-las assim nas rádios, na televisão, assim uma divulgação mais plena, uma coisa mais focada, mais forte, ou ainda não teve jeito porque você já tem o trabalho de evangelização e tal, então de um certo modo você ainda quer voltar com esse tempo todo para começar agora, né? Todos os CDs ganharam mídia, né? Tanto na mídia televisiva como na radiofônica, né? Os rádios tocaram muito, já cheguei a pôr na TV e nas mídias sociais muito mais. Então a divulgação é muito boa, muita gente nos conhece, para a glória de Deus, a gente tem alcançado muitas pessoas, né? Eu tenho um canal no YouTube, Reinaldo Duarte, onde a gente tem divulgado todo o nosso trabalho, inclusive todos os 2 CDs. Reinaldo Duarte, bispo Reinaldo Duarte, tendo a sua cultura, não é um dia. Quanto tempo na evangelização? 36 anos. Não é um dia, né? Não, 36 anos do dia que eu me converti até agora. Quantos países você conhece? 10 países. E tira de letra a linguagem de cada um deles? Não de todos. Alguns a gente consegue conversar, né? Alguns a gente tem o básico para a gente, naquilo que a gente necessita em cada situação, cada realidade, é um caso, né? Mais especificamente, um pouco do inglês e um pouco do alemão. O evangélico hoje, o frequentador da igreja, pode confiar em todos eles? Ou você acha que nem no católico, nem na macumba, ninguém pode acreditar tanto em todo mundo? Como é que você vê isso aí? Olha, Tiago, a primeira coisa que a gente tem que ter, primeiro, é confiança em Deus. E quando a gente estreita uma comunhão com Deus, estreita um conhecimento com Deus, o próprio Deus nos dá sabedoria para discernir quem realmente é e quem não é.
Se eu estiver ligado a Deus, Deus me dá sabedoria para discernir as intenções dessa pessoa, o que passa no coração dessa pessoa, né? Pouco tempo de conversa, né? Pouco tempo de experiência com essa pessoa, a gente vai conhecendo a verdadeira índole, né? Mas hoje em dia a coisa está muito complicada, os tempos, os dias são difíceis e cada dia que passa a gente vê aí resultados de relacionamentos, de comunidades entrando em conflito e muito mais. Né? Hoje, Reinaldo Arcebispo, as pessoas veem num pastor, num bispo de uma igreja, como um homem milionário e passa a não querer respeitar as necessidades da igreja. Há muitos casos assim. Olha, Tiago, prosperidade todo mundo corre atrás, todo mundo anseia, todo mundo sonha em ter uma vida digna. Não vou dizer ser rico, mas uma vida digna. E, segundo as Escrituras, todo trabalhador é digno do seu salário. Então, e uma das profissões mais pesadas, vamos dizer assim, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, o pastor está em segundo lugar. Como assim? De 15 profissões mais complicadas, o segundo é o pastor. A complexidade. Preste bem atenção, nós lidamos, o psicólogo, ele lidar com alma. O psicólogo, ele tenta compreender, reequilibrar pessoas desequilibradas psicologicamente, emocionalmente, talvez não espiritualmente, porque se o psicólogo não souber da teologia, ele não tem como reequilibrar ninguém. A desrespeito de pessoas contra o pastor, às vezes quando ele vai numa festa, alguma coisa, ou na própria igreja, de querer não acreditar, algo engraçadinho. Tiago, se nós formos olhar de uma ótica, continua. De a primeira, né? Vou fechar aqui a primeira que você me perguntou para não ficar vago. A profissão é muito séria. Como eu disse, o psicólogo lida com a alma humana. Quando eu falo de alma, eu falo de sentimentos, vontades e emoções. O pastor não. O pastor mexe com a alma, com o sentimento, com as vontades, com as emoções e com o espiritual. A Bíblia diz que existe o bem e o mal. E o bem e o mal está aí. O Deus querendo abençoar e ajudar, em contrapartida, o mal também está aí para roubar, matar e destruir. Então, você lidar com uma pessoa complicada, desequilibrada, o psicólogo tenta reequilibrar. Mas o que provocou o desequilíbrio daquela pessoa? É o espiritual. Então, o pastor que conhece a diretriz de Deus, a orientação de Deus, ele vai procurar aplicar aquilo que ele aprendeu da sua experiência com Deus. Por isso que eu acho que é muito difícil a pessoa olhando para o lado de profissional, né? Porque o pastoreio é uma missão. Então tem que saber diferenciar missão de profissional. Se eu uso a religião como profissionalismo, pega muito mal. Porque existem profissionais espirituais. E existem aqueles que se dedicam, que se entregaram a uma posição que Deus chamou para fazer. E ele faz pelo amor, ele faz pelo coração. Ele não fica extorquindo, ele não fica exigindo, ele faz a obra conforme a palavra de Deus fala. E entrando já dentro da sua pergunta com relação ao respeito, né, que você me perguntou, o pastor que faz o trabalho bem, seguindo as escrituras sagradas, e ele ensina esses liderados, essas pessoas talvez oprimidas, essas pessoas talvez levadas por condições aversas por esse mundo espiritual, porque tudo é espiritual. O mundo, segundo a Bíblia, jaz no maligno. Então você vê uma pessoa perturbada, quando você vai saber o fundo daquilo, foram demônios que desequilibraram aquela pessoa. O psicólogo não sabe disso. Eu tenho recebido muitos psicólogos perturbados
psicólogos que estão falando em suicídio, estão falando em entregar tudo. Quer dizer, o que adianta eu saber reequilibrar um sentimento, uma emoção, e não saber o que provocou aquele desequilíbrio, que muitas das vezes está acompanhando aquela pessoa e está sobrecarregando aquela pessoa. O diploma não representa nada. A convivência, Deus em primeiro lugar, resolve muito mais. Em se tratando de psicologia, psiquiatria, né? Em se tratando de psicopedagogia, né? Em geral, então a pedagogia mesmo em si, a arte de estar compreendendo essas condições mental, essa condição de alma, a pessoa está lidando com pessoas que foram, por algum motivo ou outro, levadas a ficar naquele estado. Muitas das vezes, o teólogo, aquele que estudou Deus, aquele que estudou a história de Deus, que procurou conhecer o princípio de Deus e o que Deus nos ensina para estar lidando nessa caminhada, as armas Deus nos deu. Então, o diploma é bom nessas condições. Mas se eu não souber a fonte que está provocando aquilo, é comunhão com Deus, é vida com Deus, é separação para Deus, né? Uma vida fora da condição que a gente vê por aí do erro, do engano, da mentira, do pecado em si. Então, quando a pessoa se separa para isso e luta por uma vida digna, uma vida de moral, uma vida de honra, Deus automaticamente estará na vida daquela pessoa que, simplesmente pelo fato de não estar comungando com essas coisas, mas vivendo uma vida digna, uma vida certa, uma vida diante de Deus, Deus vai usar essa pessoa sim, por que não? Pastor, para finalizar alguma coisa, falar da música ainda é coisa rápida, apenas te pergunto, é triste para um pastor, para um bispo, dentro de uma casa, e sabendo que a sua família está desviada, ou alguns da família estão desviados? Como é que ele se sente? Ele sendo um líder religioso e vendo que tem uma falha grave na casa. Voltando ao que nós estamos falando, geralmente, quando isso acontece, o princípio que... É a criação. O princípio que provoca isso, se eu casei com a minha esposa e eu já era evangélico, minha esposa é evangélica, foi uma falha minha. Por quê? Eu tenho que cuidar das coisas de Deus, mas principalmente da minha casa. Porque a Bíblia diz que se eu não cuidar da minha casa e da minha família, eu não sou digno de cuidar das coisas de Deus. Então, se eu não tiver tempo para meus filhos, para minha casa, e eu só ficar enfiado no trabalho, não dando atenção para dentro de igreja direto, Deus não quer isso. Deus quer que você tenha tempo, seja uma pessoa sábia no sentido de conduzir a sua família. Tanto na igreja como dentro da casa dele. A Bíblia diz que se ele não sabe conduzir a família dele, ele vai saber conduzir a igreja de Deus? Davi fez isso. Davi era um bom rei, mas a casa dele foi destruída, porque ele se entregou ao reinado e esqueceu da família dele. Reinaldo, hoje você, que é um bispo e tal da igreja muito sério, qual é a colocação que você leva para a sociedade? São milhares de gente nos ouvindo agora. A respeito de Davi, com aquele punhado de mulher. Será que, na verdade, Deus autorizou mesmo cada dia dormir com uma, ter mais de 20 mulheres? Você acha que aquilo foi uma aberração perante o fator social, perante a igreja? Como é que você... Você tem que seguir pelo princípio da palavra de Deus, Tiago. A Bíblia diz que uniciar a sua esposa e serão ambos uma só carne. Quando eu uno com uma pessoa que eu escolhi para ser minha esposa, minha companheira, eu vou ser uma carne com ela. Quando você entra para o lado fisiológico das coisas, humano das coisas, olhando isso num olhar humano, se eu uno com ela, se eu decidir que ela é minha esposa diante de Deus, e eu arrumo outra, e eu faço a mesma carne para essa pessoa, como é que fica isso no mundo espiritual? Então houve um erro no passado. Eles perdiam o senso de direção. Deus não aceitava. Eles que criaram que Deus não aceitava.
criaram, Com a história. havia salvo para uma condição. Fizeram da religião Aquela uma putaria. aquela mulher que não pudesse gerar filhos, existia um código chamado Código de Hammurabi, que dava condição para esse homem, a própria esposa arrumava uma concubina para ele gerar a descendência daquele homem. Ele não largava a esposa. Era mas outra isso mulher para deitar com ele. para gerar filhos para eles. Então o que acontece? Isso foi criado pelo homem. Isso não foi criado por Deus. Talvez também não. É uma lei que foi colocada no meio do povo. Outra mulher para o marido também? Não. Foi história. História. Foi prazeres. Foram. Isso aí foi um Para não código. perder o marido. Não. Isso aí foi um código que eles fizeram para não deixar que aquele homem gerasse uma descendência. Era como se aquele homem, apesar de amar aquela mulher, aquela primeira esposa, É o caso de Abraão. e ele não ter... Exatamente. Abraão. Ele foi precipitado. Abraão foi precipitado. Se Deus chegou e falou que ele ia ser, por que ele precipitou? Ele foi na conversa da mulher dele que não acreditou. Ela não acreditou no que Deus falou com ela. O anjo foi lá na casa dela e falou assim, ó, você vai ser mãe de nação. Quer dizer, ali ia gerar filho. Apesar da idade dela, o problema da humanidade é esse. Não acredita no poder da palavra, não acredita no que Deus fala e quer fazer o que quer. Foi o caso de Sara. Ela não acreditou quando o anjo falou que ela ia engravidar, apesar da idade dela. Mas o que aconteceu? Ela foi lá e precipitou, arrumou uma concubina para Abraão. Abraão gerou um filho chamado Ismael. Não vai criar ele depois para ele. Criar ele só para destruir a outra. Pelo contrário, as escrituras... as escrituras falam que Abraão teve o Ismael, né? Claro que vivia ali, tinha que aceitar aquela mulher extra, mas quando a promessa aconteceu em Sara, ela desfez da mulher com filho e tudo. Mandou a mulher embora. Então, peraí. Então cumpriu a palavra. Ela precipitou. Hoje há um conflito mundial, que é a guerra lá no Oriente Médio. Vocês estão sentindo aí um trabalho bonito, uma conversa muito séria. Gilson balançou a cabeça, está gostando, né, Gilson? A conversa tá boa, não tá? Forte, não tá? É a coisa forte para vocês. Agora eu vou fechar com o apenas uma pergunta e entrar na música dele. Reinaldo, Bispo, Reinaldo Duarte. Apenas uma pergunta que eu vejo. Como é que fica a situação das pessoas na televisão, no rádio, estão mostrando contas e contas e contas, o cara tem com ele mais de 300 igrejas e pegando contas e contas, dízimo, dando carnezinho, dando tudo, enquanto muitas igrejas pobres aí, que precisam do dinheiro, o povo não dá. Como é que você vê isso? Olha, Thiago, são vários pontos de vista. Porque a Bíblia, ela nos ensina a ser... A Bíblia diz que Moisés, citar o exemplo de Moisés. Moisés, quando tirou aqueles 3 milhões de pessoas do Egito para levar para a terra prometida, ele estava levando sozinho. Ele não tinha ajudantes. Labão, o seu genro, falou com ele, falou assim, se você continuar levando esse mundaréu de gente para um lugar, você vai morrer rapidinho, porque é muito problema. É gente cheia de problema. Arruma homens que estejam te ajudando a orientar esse povo. Se ele não fizesse isso, ele não ia aguentar. Então, o que acontece? Tudo é administração. Tudo é condição, é preparo, não é? Preparo psicológico, preparo bíblico. Uma pessoa que quer ver um ministério fluir, crescer, haja vista que, se você olhar para o lado católico, né, que foi uma religião que começou há mais tempo, né, que pregava sobre Deus, apesar de que, no princípio, com óticas erradas, com imposições erradas, que até mesmo, né, provocou muita coisa no meio cristão, mas os presos também, né? Entregava o cara, dedurava o sujeito para o rei tomar o dinheiro onde estava escondida a fortuna. Indulgência, vendendo lugar no céu, aquele negócio todo. Mas claro que isso já consertaram. Entendeu? Mas quantas pessoas não pagou por isso? Quantas pessoas não morreu
por causa dessas condições. O dinheiro ainda, fala do dinheiro que Não, vou falar. 300 igrejas ricas, o cara pedindo, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, meu carnê, minha conta, meu banco. Eu encontro muitas igrejas pobrezinhas aí. Você tem umas igrejas suas simples, você é um homem de Deus simples, viajado para o Brasil, para o mundo inteiro, uma igreja simples. Agora eu te pergunto, não seria mais fácil ajudar essas igrejas simples do que ajudar 300, 400 igrejas de homens? Existem dois lados, o lado liderança e o lado ovelha. E lado liderança, quando eu ensino a verdade e eu imponho o poder da palavra do jeito que é, no caso a Bíblia manda que você dê o dízimo e a sua oferta. Agora, quando eu fico tirando outros tipos de coisa do povo e colocando outras coisas, aí já foge do princípio bíblico. Existe a oferta e o dízimo. Se eu tenho meu compromisso com Deus de obedecer o poder da palavra que o pastor está pregando, ou seja, quem for, É coisa pessoal. é uma questão de obediência. É uma questão de. Pessoal. Agora, eu criar dispositivos para tirar dinheiro do povo é aí que está errado. Então, eu acho que se eu ensino bem esse povo a ser fiel à palavra e não a uma ideologia, a não uma imposição, porque hoje existe, Tiago. Lembra que muitos estão agindo assim na televisão? Está na hora de você ler, você é um cara sério. Existe aqueles que querem trabalhar a mente do fraco. Existem pessoas fortes, existem pessoas fracas. E chama-se neurolinguística. Eu trabalho com o poder da palavra para trabalhar na mente da pessoa, para a pessoa fazer aquilo que ela não quer, porque ela está com temor da palavra. Então ela faz o que não é para fazer. Então isso eu tenho que trabalhar com a palavra no temor de Deus e não no interesse de querer tirar o que a pessoa não tem. Mas Deus quer que ajude aqueles que já estão feitos, Não, Tiago, isso aí... ou quer que ajuda os humildes. Isso aí é uma questão... Cada um não. tem seu lado pessoal. Isso aí é uma questão... Agora eu falei da liderança, agora eu vou falar das pessoas. A maioria das pessoas querem ficar bem de vida. O pessoal tá gostando, hein? Estão vindo aqui. O pessoal Vai ter quer ficar bem de vida. O cara quer prosperidade, o cara quer ter carro, o cara quer ter casa, e não importa o que ele vai ter que pagar. Indiferente da profissão. Existe aqueles que vão fazer de tudo para poder tirar esse dinheiro desse cara. Você acha que a vaidade ainda toma conta? Tá. A vaidade toma conta ainda. Quem não quer ter um carro, mas só que tudo isso... Até no meio evangélico. Ô, Tiago, você não está falando das igrejas aí, que está grande? Então, agora, na igreja, por que na igreja católica não é assim? Porque a igreja católica já é uma igreja rica. Você vai num loteamento, não sei se ainda é assim, você chega lá no loteamento, o lote da igreja católica está lá. Tem lugares que ainda o imposto é tirado para a igreja católica. Então, ninguém fala de igreja católica, porque a igreja católica sempre está lá imponente, firme, forte. Por quê? Existe, se você for pesquisar, existe. Mas o evangélico não. O evangelho luta com aquilo que tem a palavra. Agora, existem igrejas de igrejas. Existem muitas igrejas sérias, mas também como existem aquelas que são oportunistas. Como existe igreja católica que tem também a sua parte séria, mas tem aqueles também que não têm um compromisso e está ali para poder crescer. O lobo está solto? Claro que tá. O lobo está solto? Com certeza. Muito lobo? No rato, a matilha. Muito lobo? Com certeza. Agora, o povo, por que a Bíblia fala da ovelha? O cara tá querendo, às vezes, tudo bem que isso é normal. A pessoa tá doente, ela quer cura. A pessoa tá pobre, ela quer uma melhoria. E paga qualquer coisa. E quando chega o que ela tem, ela vai lutar. E se ela não tiver conhecimento, que a maioria não tem, por isso que tem que buscar uma igreja séria. Uma igreja que dá um ensinamento verdadeiro na Bíblia. Né? Tem que ter essa... Puxa vida, eles estão falando de Deus, então eu vou confirmar se o que ele está falando é de Deus mesmo. Então, culto de TV não é igreja. Não. O culto da igreja é um sistema de evangelização. Agora, eu ser membro daquela igreja pela televisão não funciona. Bacana. Vamos agora da música.
como é que está o CD, qual a música mais preferida, como é que você lançou, você lutou muito para chegar, se você tem uma banda, se você tem um violão que você toca muito bem, se você vai começar a investir agora, precisa da ajuda do povo, você canta demais, como é que eles vão achar sua música? Eu vou falar do meu trabalho, mas eu quero só deixar bem claro aqui. Não funciona no sentido de ser igreja. Porque a igreja tem que tomar ceia. Como é que você vai tomar ceia pela televisão? Como é que você vai ser batizado pela televisão? Como é que o pastor vai sair de lá e batizar aqui e te tornar um membro? É nesse sentido que eu estou falando. Não, ele pode aceitar Jesus. Levanta sua mão, nós vamos orar, porque é pela fé. Tem que ter a ceia. Tem que ter. O membro do corpo de Cristo tem que participar desses dois poderosos cerimoniais, que é o batismo na água e a ceia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Para você participar da ceia, no meu conhecimento, no meu entendimento bíblico, a Bíblia diz que aquele que come e bebe, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Como é que fica isso? Para quem quis. Não, é só pegar o copo e aí colocar o suco aí pela televisão? Você acredita nas curas que o pessoal parece pulando, igual cabrito, que estão curados, e fala que eu estou curado, e correndo. Você acredita pela televisão ou você acha que vai da mente de cada um? Eu acredito em parte. Em parte. Isso vai depender da fé da pessoa. Agora, existem pessoas, Tiago. Existem pessoas que querem fazer para chamar atenção. Agora, aqueles que são usados mesmo, e a pessoa é curada. Eu já vi isso. Porque a pessoa acredita. A pessoa crê, não é no cara, crê em Deus. Até a televisão? Com certeza. Como também existe muita gente que usa aquilo ali para pegar um... Né? Nome. Por isso que eu falo, a televisão é bom para o evangelismo. Você falar de Jesus para a pessoa, você ensinar a palavra de Deus, mas comunhão, a Bíblia diz, ó, com bom e consolável que os irmãos vivam em união, não só no sentido de estar junto, mas comungar, participar da ceia, participar... Mas para a cura não, é muito difícil. Na cura acontece também, igual eu falei. Vai. Televisão, se a pessoa tomar posse da palavra, porque é a palavra, Tiago. É a palavra. Quem traz, conhecereis a verdade, Jair Messias Bolsonaro já falou muito disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se eu estiver falando aqui, tem muita gente ouvindo e vendo a gente. Se ele acreditar no poder da palavra, se eu falar, por exemplo, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, que ele falou assim, ninguém vem, Jesus falando, ao Pai a não ser por mim. Então, meu amigo, o único caminho é Jesus. E se eu acreditar nisso e começar a buscar só Jesus, em espírito e em verdade, vai receber milagre, vai ser curado, porque os exemplos veio foi dele. Fala de alguém na Bíblia que tinha autoridade como ele teve. Fala de alguém que foi usado como ele foi usado. Ninguém. Não é Antônio, não é Maria, não é Celestino e nem Sebastião. É Jesus de Nazaré. E se eu acreditar nisso, eu vou ser curado. Sim, senhor, por que não? Reinaldo, o que você precisa para a sua música? Fala, manda ver agora 2 minutos para você falar da música. Gente, me ajuda, estou com a música. Minha música assim, você vai achar na internet. Então, por favor, fala agora que o pessoal vai começar a ouvir. Olha, Tiago, nós hoje não está tanto sendo levado como as mídias sociais. Hoje, CD, você vai numa igreja ali, você pode vender até alguns CDs. Mas... Muitos é comércio ou não é comércio? Porque o seu caso não é comércio. Você é um bispo, é um pastor, tá? É sério. Mas tem muitos que passam como comércio. Em se tratando de ministério de louvor, esse cantor depende disso. Ele depende do trabalho que ele fez. Ele vai, se ele quiser... Não é o seu caso, é o caso do bispo. Não, se ele quiser sobreviver, né, do seu ministério de louvor, ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que divulgar muito, ele vai ter que se dispor, ele tem que ter muita fé em Deus para ele ficar conhecido no meio e as igrejas o receber quando ele chegar. Se o trabalho dele é bom, todo mundo vai abraçar. Todo mundo vai querer o CD desse homem, desse cantor. Ele vai se educar. Com certeza. Hoje em dia, o cantor, no meu caso, por exemplo, eu dependo das mídias sociais. Então, todas as pessoas que entrarem, por exemplo, no meu canal, que está me ouvindo agora, se tiver aí 8 mil pessoas me ouvindo agora,
O que eu posso pedir, se você quer que eu continue falando do poder da palavra, se você quer que eu continue adorando a Deus com esses louvores que têm sido tocados aqui, conforme vocês me disseram, né? Está sendo tocado aqui na rádio. E se o louvor verdadeiramente está falando no seu coração e você gosta, por que não compartilhar o meu trabalho? Por que não se inscrever no meu canal e mandar essas músicas para outras pessoas? Porque aí o canal cresce. A palavra não é oferta, é uma doação para ajudar. Sim, quando você chega num lugar, por exemplo, eu acho o seguinte, Thiago, o cristão em si ele é muito discriminado. Você não vê ninguém falando da Igreja Católica e nem do que acontece lá. Porque existem duas condições, igual eu já falei aqui. Uma coisa é eu viver do Estado e uma coisa é eu viver pela fé. Então, são dois paralelos. Uma coisa é viver do que o Estado me dá, eu tenho aquilo garantido, e outra é começar um trabalho do nada, pela fé, acreditando que as pessoas vão acreditar na minha palavra, no meu caráter, na minha moral, na minha honra, e vão abraçar a fé pelaquilo que eu estou pregando. E eles entendem que para manter toda uma estrutura precisa de recurso, precisa de financeiro. É onde a Bíblia manda. Se você for fiel, dizimista, de tudo mesmo que você alcança, e você tira aqueles 10% que a Bíblia manda, não é pastor que manda, não é padre que manda, é a Bíblia que manda. Se eu sou fiel a Deus no meu dízimo e na minha oferta na igreja, não precisa ninguém ficar dando dízimo, fazendo aquilo que eles estão falando. Todo dia, de minuto em minuto, pedindo uma oferta. Então, peraí. Você manter aquele... Não, é para manter isso aqui. Não. Não é assim, não. Se eu ensinar o povo e fazer o povo entender que é pela fé, mas o povo já foi acostumado através de campanha. Tem que fazer campanha para aquilo, fazer campanha daquilo. Não que eu seja contra. Entendeu? Porém... E por um monte com mentirada. Ué. Eu conheço muitos amigos meus, vai por um monte. Então, só fecha o olho e é mentira. Não querem ganhar outro dia. Aí, a graça de Deus. Aí, isso aí não cabe a mim julgar, porque cada um vai dar conta. Cada um vai dar conta para Deus. Tudo que eu estiver falando aqui, eu vou ter que dar conta para Deus. E cada um que estiver fazendo o errado vai ter que dar conta. Não pense os senhores que vai passar batido, não. Não passa batido, vai pagar e caro. A Bíblia fala isso lá em 2 Pedro. Aqueles que estão enganando, aqueles que estão usando a palavra para te desvirtuar, aqueles que estão a palavra para enganar, fazendo o meu povo de comércio, vai pagar. Entendeu? Então, todo este fator, né, as pessoas para ela julgar, as pessoas para ela tecer algum comentário, se ela não tem conhecimento do que ela está falando, fica calado. Porque você pode estar acusando alguém que está fazendo um trabalho sério e Deus não poupa ninguém, porque ele é justiça. Né? Ele é justiça. Ele é justiça. Né? A música. Fala seu e-mail, para o pessoal tentar ajudar, para o CD. Como é que eles vão achar suas músicas? Já está tocando aqui. Vai dar um e-mail para dizer outras músicas, porque está rodando. Mas eu quero que você fale mais. Não, é só o canal. É só o canal no YouTube. A gente está colocando agora no Spotify e alguns canais. Mas o YouTube, a inscrição no YouTube para ver o nosso trabalho, todas as nossas músicas estão lá. Todo o meu trabalho de mídia está lá, de pregações, de TV, de rádio, né? Tá tudo lá. Então, a pessoa escrevendo, quer ouvir uma mensagem diferente, nós temos muitas mensagens lá. Já tem uma conta para esse pessoal poder... O nosso trabalho missionário, né? A minha conta, eu tenho uma conta no Inter. O pessoal quer conta, velho. Quer ir passando a conta pra gente? Porque o pessoal quer ver, velho. Passar a conta. Eu tive que preparar antes para mim. É uma doação, precisa. E pronto, isso também. Eu vou conversando aqui, você está aqui pertinho procurando. Gente, ele falou muitas coisas que poucos pastores falaram. Muita verdade. Ele quis deixar bem claro que existe um Deus, ele é tudo. Mas tem o capeta também. O capeta, um dia ele me contou que o capeta está derrotando o mundo. O capeta cada dia quer vencer. Não penso que Deus não deixa com aqueles que acreditam em Deus. Então, é um pastor sério.
Canta demais, demais, demais. É a voz mais linda que Deus já botou na face da terra, é do Bispo Reinaldo aqui. Canta demais. É um vozeirão, mas canta demais, toca demais, demais. É homem que canta coisa de Deus. É muito Deus. E canta vozeirão. É difícil de achar. Canta, mas é muito, muito, muito. Vamos ajudar. Olha a conta que eu vou passar agora aqui para vocês. Começa a depositar e ajudar. E eu prometo que vai vir para agradecer um por um aqui pelo rádio. Bom, a gente tem uma conta, eu tenho uma conta no Inter, né? Uma conta bancária aqui no Brasil. Eu sou um missionário que vivo pela fé, sou um pastor que vive pela fé. Nós temos uma conta número 3304654. Vou repetir, 3304654, dígito 9. Mais uma vez, 3304654, dígito 9. Agência 0001. Agência 0001. O banco é o Banco Inter, que é o número desse banco é o 077. Banco Inter. Ok? 077. Isso. É o banco. Isso. E tem uma conta, devido a eu ir e vir por muitos lugares, a gente tem também uma conta internacional. Se alguém quiser falar, quiser anotar, né? Então a conta number, o nosso número dessa conta é 8896-70221, dígito 8, no Inter. Vou repetir, 8896-70221, dígito 8, né? A ACH Routing Number é 0260-73150. A Routing Number é 0260-73150. E é isso aí. O banco, né, é o Banco Community Federal Savings Bank. Saving Bank, né? E esse aí é os números, Thiago. Alguém que quiser ajudar o nosso ministério a pregar a verdade. E mandar passagem também, você vai para orar também. Quer loja longe? Você não vai saber que na Itália é sem dinheiro. Então, tipo, você mandando recurso, você vai para orar para a pessoa? Claro, que é para tentar ver uma pessoa curada. Né? Por exemplo, a última vez que me levaram, que eu saí, fui para fora, eu fui para ficar 3 meses, fiquei 7. Então, 7 meses. Porque a sede, o povo está com sede, o povo quer conhecer, o povo quer ter experiências com Deus, né? O povo quer conhecer a Deus, quer ter contatos com Deus e precisa de realmente pessoas que têm conhecimento desse Deus, que tenham profundidade com essa palavra, né? Como eu acabei de dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Então Deus é quem liberta através da palavra, mas de pessoas que estão isentas, né, de querer ganhar, tirar proveito em tudo. Claro que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Eu não tenho condições de pagar uma passagem para ir para fora. Se as pessoas querem que nós vamos até lá, faz um junta, não, vamos dar aqui, vamos trazer, vamos dar um lugarzinho para ele ficar, entendeu? A moça, a janta, a gente fica. E a gente vai ficar exclusivamente para ensinar a palavra, dar testemunho da palavra, adorar a Deus e orar pelas pessoas. Bem, para fechar agora, eu gostei. Agora tem que ser fechando mesmo, que o Gilson já está ali para fechar com chave de ouro. Só uma pergunta. Bispo Reinaldo, quando é um padre ou a igreja católica começa a cantar tocando violão na televisão, ele é mais ajudado pela sociedade do que um bispo cantando, um homem que está ali e que tem uma valorização muito grande? Olha, Thiago. Sim ou não? Isso é uma coisa muito relativa, no sentido de que esse padre ou essa autoridade eclesiástica, porque o catolicismo ainda é a maior igreja no Brasil, né? Apesar de que os evangélicos cresceram assustadoramente, mas a igreja católica ainda tem a sua supremacia no Brasil. Então, se o padre, esse padre é popular, é uma pessoa querida, e ele teve a oportunidade de cair na mídia e
falar do amor verdadeiro de Jesus, ele vai cair na graça, como qualquer um cai na graça. Mas tem preconceito, hoje ainda, para alguns, de católico para evangélico? Olha, Você Thiago, vai ter. sempre houve. E vai ter. Sempre houve, né? Por mais que a gente tenta ver, a gente não vê. A gente não vê tanto, a não ser aqueles pastores que têm condições financeiras para pagar um horário na TV, como tem muitos aí, Valdemiro, Silas Malafaia. Eles são ricos. Eles ganharam a mídia e estão aí, desenvolvendo o trabalho. Porém, tem muitos pastores bons, homens sérios, homens que têm vida com Deus e não têm a mesma oportunidade. Reinaldo Duarte, bispo, o homem que desacredita em Deus, que Deus não faz nada por ele, que Deus não dá comida, não dá pó, não dá comida, não dá nada, que destruiu ele, largou família, largou pai, largou mãe, largou tudo, derrubou ele e que não deve nada para Deus. O homem desse, como é que você coloca? É um ignorante? No sentido literal da palavra, ele ignora muita coisa de Deus. Porque ele, não tem experiência com Deus. Doente. Não. Ele é um doente espiritual. Não é? Ele é um doente espiritual porque ele não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. É assim que a Bíblia diz. Ele erra sem conhecer. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é só a pessoa que não conhece. Tem muita gente dentro da igreja que está ali porque tem interesse em alguma coisa, mas não conhece a verdade e fica pecando contra Deus. Fica desobedecendo a Deus. Até politicamente. Com certeza. Canta um pedaço só um minuto. Só um minuto. É só para o pessoal lembrar que sua música está tocando toda hora no rádio. Quando que jornalisticanacional.com, Thiago Santos, Peixe Michel de Ouro, o telefone é o 35-682587, 99917-6983, 35-682587, 99917-6983, para seu telefone, bom pedacinho e peixão e deixa seu abraço. Muito bem, nós estamos com o nosso telefone, é o 31, né, Minas Gerais, Belo Horizonte, mais especificamente, 98341-4816 é o nosso zap. Vou repetir, 9, claro que é 31, né, o prefixo, 931, desculpa, é 98341-4816, prefixo 31. E tem o que eu falo com as pessoas, é o 97144-5051. Reinaldo Duarte. E nós estamos com o nosso canal lá no YouTube. Entre lá, conheça o nosso trabalho, né? Deixa lá o seu comentário, a sua crítica, né? Mas não deixa de se inscrever no nosso canal, sempre com alguma coisa nova, uma mensagem nova, um louvor novo para toda essa audiência. Até pedido de doença também para oração. Com certeza, pedido de oração, né? A gente tem... Sim, com certeza. Estamos ali. Pedacinho. Tem uma música muito tocada, que foi tocada em Belo Horizonte muito, no Brasil. Magnificência e Poder. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, tua é, Senhor, a magnificência e o poder, Fechei, chave de ouro, com você. Obrigado, Gilson. Um abraço e até o próximo programa. Fui, maneiro.